E o Bitcoin segue preso em uma importante região que, se rompida, vai definir para onde vai todo o mercado de criptomoedas no resto do ano de 2023. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise e comentar sobre os eventos mais importantes para essa semana para o mercado de criptomoedas. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então o Bitcoin aí parado nesse final de semana, como de costume, né? Ontem no sábado praticamente não se mexeu, fechou com 0,1 de queda, cara, nem 1%, tá? E hoje aí, até o momento, com aproximadamente 0,10 de queda, então a gente vê que ele tá bem parado, né? O mercado de criptomoedas tá, como de costume, normalmente ele fica nos finais de semanas assim, mas vamos começar pela análise gráfica, pessoal. O Bitcoin segue aqui entre um suporte e uma resistência, tá? No caso, a região de suporte é a região dos 29.500 dólares, que, se rompida para baixo, iniciaria aí um movimento de baixa mais amplo, e, se rompida para cima, no caso aqui a resistência dos 31.500 dólares, poderia jogar o Bitcoin lá na região dos 33 mil dólares, tá? O que aconteceu por enquanto? Nada, pessoal. O que aconteceu nos últimos dias aqui foram falsos rompimentos, tá? Falsas tentativas. Na verdade, o Bitcoin está fazendo falso rompimento aí já tem muito tempo, né? Se a gente olhar ali, aquele movimento lá do dia 23 de junho, em que o Bitcoin rompeu a máxima, ou supostamente estava tentando romper a máxima do dia 14 de abril, muitas pessoas acharam que estava rompendo, tá? Mas aí o que aconteceu? Ele não conseguiu fechar o candle diário acima da resistência. A mesma coisa aconteceu lá no dia... no dia 6 de julho, tá? O Bitcoin tentou romper também aquela região e chegou a superar a máxima ali, né? Se a gente olhar aqui, superou a máxima, mas não conseguiu fechar. E na sexta-feira passada, aliás, na quinta-feira passada, ele fez a mesma coisa, pessoal. Fez de que ia romper, tá? Existe uma estratégia para operar esse tipo de movimento, pessoal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como funciona essa estratégia, deixem aí nos comentários, tá? Que se vocês quiserem, eu vou fazer. Mas enfim, eu não operei aqui porque, como vocês já sabem, eu estou preso a uma operação short em que eu estou tomando muito calor no caso do Bitcoin, né? E então eu não pude abrir mais operações, tá? Eu fiquei vendo isso tudo acontecer aqui e fiquei só acompanhando mesmo, tá? Mas enfim, essa é a situação do Bitcoin, pessoal. Ele precisa romper os 31.500 para cima para conseguir de fato engatar uma alta. Se não, meus amigos, isso aqui é só armadilha, tá? Algumas pessoas estão falando que pode haver aqui no caso do Bitcoin uma deriva, né? Que é um padrão aí normalmente que indica uma reversão aqui, porém eu esperaria algum rompimento, tá, pessoal? Porque, na verdade, a gente pode ver várias coisas aqui. A gente pode ver deriva, tem gente que vê bandeira de alta. Eu não concordo com bandeira de alta aqui por causa da inclinação, tá? Tem gente que vê aqui um retângulo, né, que é um padrão aí também, que depende muito de para onde ele vai romper. Se rompido para cima é alto, se rompido para baixo é baixa, tá? Então a gente está no mercado assim extremamente difícil, né? Muita gente não gosta quando fala essas coisas, mas infelizmente a verdade está no mercado extremamente difícil. E é por isso, pessoal, que a gente está tendo esses movimentos igual a gente teve de quinta-feira, tá? O mercado fez de que ia romper, vieram várias notícias boas, aí vem na sexta-feira e devolve tudo, tá? Porque a gente está no mercado difícil, pessoal. O Bitcoin, ele tá numa região de resistência, tá? E eu já venho falando isso aqui há muito tempo, pessoal. Essa região dos 31 mil dólares que o Bitcoin tá agora é uma resistência muito forte, porque foi um suporte muito forte, tá? E muitas pessoas, né, na verdade, a gente consegue desenhar isso aqui no gráfico, o possível rompimento de um padrão conhecido como cunha descendente, tá? Aqui no caso é um padrão altista que estaria projetando o Bitcoin lá nos 34 mil dólares. Mas por que eu sempre digo, pessoal, que operar o Bitcoin, essa cunha descendente aqui, é muito difícil em comparação com outras cunhas descendentes que já apareceram no mercado? É simples, tá? É difícil porque a gente tem muita resistência na frente, pessoal. Por que eu digo isso? Por causa dessa resistência, principalmente essa que eu mostrei para vocês aí, da região dos 31, 30 mil dólares, tá? Não é uma região fácil de passar, pessoal. É uma região que já foi suporte e resistência em vários momentos decisivos, tá? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que é quando o mercado está fácil, quando é bem mais seguro você montar uma operação. Um exemplo claro foi ali no início de 2021, né, janeiro, fevereiro, o Bitcoin ele fez o mesmo padrão, pessoal. Uma cunha descendente, tá? Que é um padrão aí altista, principalmente quando rompido para cima, né? É mais confiável quando rompido para cima. E ele foi lá buscar o alvo, tá, pessoal? Se a gente projetasse aqui para ver até onde que o Bitcoin poderia ir após romper essa cunha, a gente via alvo para ele ali
lá na região de aproximadamente 54 mil dólares. Ele foi lá, buscou a região de 54 mil dólares, tá? Por que que esse movimento aqui era bem mais fácil do que esse que a gente tem hoje? Simples, pessoal. Quando a gente olhava para trás aqui, ó, no início de 2021, dava um zoom out no gráfico, a gente não via resistência, tá? O Bitcoin nunca tinha batido naquele preço, ele estava rompendo o topo histórico. Ele não tinha muitas resistências fortes à frente, tá? A gente olhava aqui, ó, tinha um espaço gigantesco vazio para ele subir ali depois dos 20 mil dólares, tá? Então, o Bitcoin estava com muito espaço, coisa que não acontece nesse movimento de hoje aqui, tá? Aqui o Bitcoin, ele sim rompeu um padrão de alta ali, porém tem muita resistência no meio do caminho, o que dificulta muitas operações desse tipo aqui, tá apostando a favor da tendência de curto prazo, porque no longo prazo aí, no médio prazo, a gente tem resistências muito fortes e também, pessoal, a gente tem que lembrar que o Bitcoin, ele não sobe sozinho, tá? Ele tá subindo no ano de 2023, acompanhando aí bolsas americanas, né? A gente está vendo bolsa americana subindo sem parar em 2023, como se a gente estivesse no bull market, só que a realidade é que a gente não tá, tá? Se a gente olhar aqui, o SP500 ele tá perto ali do seu topo histórico, na casa dos 6, 7% aí para alcançar o seu topo histórico. Só tem um problema, o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, que é um índice que o Bitcoin acaba acompanhando, principalmente a Nasdaq, eles estão subindo. Só que os juros nos Estados Unidos e principalmente no mundo todo ainda está subindo, tá? Ah, tá, não, mas no Brasil não está subindo, porque o Brasil começou a subir antes, a América Latina em geral começou a subir antes, tá? Mas a gente está vendo os juros subindo com o mercado subindo. Isso aqui é algo que não, como se diz, algo de errado não está certo, né? É basicamente isso que a gente está vendo aqui. O mercado está muito estranho, tá? E eu não sei que dia que as bolsas americanas vão começar a corrigir desse movimento. Mas uma coisa eu digo para vocês, pessoal, se vier correção aqui, não vai ser brincadeira, tá? Porque ela esticou muito com juros altos. É difícil saber, como eu já falei várias vezes, eu dei o exemplo do que já aconteceu com o Bitcoin ali em 2017, né, pessoal? Quando a gente volta no gráfico do Bitcoin lá para 2017, a gente vê que em bull run, né, quando o mercado ele tá nesses movimentos de alta louco, tá? E aqui eu tô usando o Bitcoin como exemplo pro SP500, é difícil de você saber onde ele vai parar, meus amigos. Por exemplo, aqui em final de 2017, o Bitcoin tava subindo reto. Eu lembro que eu tava no mercado aqui. Aqui eu já comecei a ficar preocupado. Nossa, esse mercado ele tá subindo demais, ele tá muito esticado. Na hora que ele corrigir, a correção vai ser violenta. O que aconteceu? O Bitcoin que tava aqui nos 10 mil dólares, ele foi até a região dos 20 mil, tá? Ele ainda dobrou de preço. Isso aqui é euforia, pessoal. É quando as pessoas não estão fazendo conta. Tá todo mundo entrando porque viu que o negócio subiu 10 vezes ali, 10x no ano, né? O Bitcoin saiu de $1.000 no início de 2017 para aproximadamente 20 mil no final do ano. E quando ele chegou aqui em 10 mil lá em dezembro, no início de dezembro, assim, pessoal, ele tinha feito 10x, tá? Ele tinha multiplicado. Uma pessoa que tivesse comprado ali 10 mil dólares de Bitcoin teria feito ali aproximadamente 90 mil reais, tá? Eu falei 10 mil dólares, né? Então 90 mil dólares, tá? Enfim, teria feito muito lucro, né? Seria 10 vezes, não 10%, tá? A pessoa teria multiplicado o seu capital ali por 10, né? Isso aí seria um lucro fantástico. Só que quando as pessoas começam a ver que está subindo, elas começam a achar que vai subir mais, tá? E aí é nessas que muitas pessoas acabam entrando no topo, e quem já estava esperto aqui em 2010, em 2017, olhou e falou, olha, eu vou sair aqui nos 10 mil. Quem saiu no 10 mil pode ter se arrependido ali no final de novembro, né, que viu o Bitcoin batendo ali nos 20 mil dólares, só que depois a correção foi violenta e rápida, tá? Em questão ali de 2 meses, ele já estava na região dos 6 mil dólares de novo. Então, quem vendeu em 10 mil dólares ali, quando estava todo mundo já gritando bolha em 2017, se deu bem. Tá? Porque você não vai acertar o topo. Muita gente acha que é fácil acertar o topo e não é, né? Quando o mercado ele começa a subir, ele vai. Você não sabe exatamente a hora que ele vai parar, tá? Muita gente acha que o objetivo da análise gráfica é prever, e não é. Ela é ajudar as pessoas a gerenciar o risco, né? Igual eu tenho meus métodos, eu subo o stop, eu desço o stop, movimento stop, enfim, vou fazendo isso, vou realizando parcial para garantir o lucro, tá? A análise gráfica, ela nos ajuda a ver até onde o mercado pode ir, mas não a prever. E no caso aqui do mercado americano agora, principalmente o Nasdaq, a gente está vendo essa subida e a gente não sabe que hora que ela vai parar. Mas uma coisa é fato, essa subida está acontecendo com o dólar
perdendo força globalmente. Tá? Quando a gente olha aqui o gráfico do dólar, pessoal, eu não sou de analisar gráfico de DXY, tá? Porque isso aqui tem muita variável no meio. Mas a gente consegue ver um triângulo descendente sendo rompido com o alvo nos 93 pontos. Se o DXY for de fato buscar os 93 pontos, a inflação nos Estados Unidos vai voltar a pipocar, o Fed vai ter que subir mais os juros e isso pode apertar mais os mercados, tá? Então, a gente está vendo uma situação que é perigosa, tá? Se a gente não vê esse DXY voltando a subir rápido e ele cair muito e o Fed precisar subir mais os juros, isso vai apertar o mercado, vai tirar ainda mais dinheiro do mercado de criptomoedas. Esse mercado já perdeu muito dinheiro aí nos últimos tempos, né? A gente vê isso muito mais nas altcoins, muitas hoje elas estão longe do que já valeram. Um exemplo clássico disso é a ADA Cardano, que é uma moeda que ela é uma das top 20 do mercado de criptomoeda, né? Quando a gente olha aqui, a ADA, por exemplo, pessoal, olhem isso, tá? Ela, em 2021, estava valendo ali na casa dos $2. Hoje ela está valendo na casa dos 30 centavos. Há poucos dias atrás estava 25. Tá? Então, muitas criptomoedas grandes perderam muito market cap. Isso é consequência direta da alta de juros. Tá saindo dinheiro do mercado. Por isso que o Bitcoin ele não está conseguindo voltar ali na região dos 69 mil, 50 mil, que era onde o SP500 estava, se a gente fizer uma correlação de preços atuais, porque simplesmente saiu muito dinheiro do mercado e não está entrando por causa das taxas de juros altas. Tá? Isso desestimula as pessoas a tomarem risco. E falando aqui em taxa de juros, pessoal, a gente tem que olhar também os eventos macroeconômicos, afinal, são eles que impactam diretamente os mercados, né? E nessa semana a gente vai começar nesse domingo já, hoje de noite às 23 horas, a gente vai ter dados extremamente importantes vindo da China, tá? A gente vai ter o PIB da China e a produção industrial anual relativa ao mês de junho da China. Esses dados são extremamente importantes. Se eles vierem mais fraco do que o esperado, isso pode fortalecer o dólar. Daí, fortalecendo o dólar, tende a prejudicar ativos de risco, como ações, as mesmas ações americanas, em muitos casos, e no caso até mesmo o Bitcoin e as criptomoedas. Tá? Então é bom a gente prestar uma certa atenção nisso, embora esse não seja um dado definitivo, né, que vai definir se os mercados vão cair para sempre ou subir para sempre. Essa semana, pessoal, na segunda-feira a gente não tem dados, tá? O dado mais importante que a gente vai ter até amanhã vai ser esse da China de noite. Na terça-feira a gente tem núcleo de vendas do varejo e vendas no varejo relativo ao mês de junho, é um dado importante, porém eu não considero que assim, é o dado mais importante, tá? Geralmente os dados de inflação, mercado de trabalho estão sendo mais importantes. Na quarta-feira, licença da construção civil e na quinta, pedidos iniciais do seguro-desemprego, índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia e venda de casas usadas. Ou seja, essa semana eu não vejo muitos dados macroeconômicos importantes. Porém, pessoal, tem uma coisa extremamente importante que a gente vai ver que vai começar essa semana, que é a temporada de balanço. Aliás, já começou semana passada, tá? E o mercado tá de olho aí nos balanços dos bancos, tá? De olho nos balanços dos bancos, das Big Techs. No caso dos bancos, porque a gente já teve o início de uma crise bancária nesse ano de 2023. E no caso das Big Techs, porque a gente tem que lembrar que essa alta que a gente está tendo aí nos mercados, ela está sendo puxada principalmente por ações de tecnologia nos Estados Unidos, ações da Nasdaq, tá? Então, se a gente começar a ver balanços ruins, surpreendendo negativamente nas Big Techs, o mercado pode entender, olha, isso aqui já subiu demais, tá? Se já subiu muito, talvez seja a hora de eu aproveitar, colocar o lucro no bolso, realizar, porque os resultados dessas empresas estão começando a piorar, tá? E é isso, pessoal. A gente teve aí essa subida nas Big Techs aí no início de 2023, porque existia uma expectativa de recessão, tá? Existia uma expectativa de que com os juros altos, essas empresas começassem a faturar menos. E, de fato, elas começaram a ter queda nos faturamentos, porém, a queda ela foi menor do que o esperado, tá? O que animou os mercados. Então a gente tem que ficar de olho aí nesses balanços de bancos. Amanhã a gente tem balanço de várias empresas, até empresa aqui no Brasil, né? Balanço trimestral. Terça-feira tem Bank of America, que é extremamente importante, tá? Tem vários outros, Morgan Stanley. A gente deve ficar de olho aqui, tá? As Big Techs também. E, na minha opinião, pessoal, outro evento aí macroeconômico que provavelmente não está aqui nos calendários, mas que essa semana a gente pode ter, são falas de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Tá? Muitas vezes eles podem usar aí veículos de comunicação para expressarem, né? Às vezes eles não querem falar oficialmente, mas uma coisa é fato, tá? Essa é a última semana antes do período de silêncio do Fed, tá? Porque na outra semana, se eu não me engano,
eu acho que na semana que vem a gente já entra, na semana que vem, né, na última semana aí de julho, a gente vai entrar aí no período de silêncio do Fed, tá? Porque na quarta-feira, dia 26 de julho de 2023, vai ter reunião do Fed, provavelmente o Fed deve dar um aumento de juros, e quando ele entra no período de silêncio dele, ele não pode falar. Então essa é a última semana que ele tem para falar, por isso que é importante, pessoal. E lembre-se, tá? A narrativa que está mexendo com o macro nesse momento é saber se o Fed vai dar uma ou duas altas de juros. Na semana passada a gente teve dados de inflação excelentes, tá? A inflação está caindo rápido, pelo menos agora nos Estados Unidos. Isso aí deixou os mercados muito animados. Porém, a gente tem que ver o que o Fed vai falar. O que o Fed está achando dessa inflação? Será que ele acha necessário dar mais uma alta de juros? Ou será que ele acha que já tá bom, né? Vai dar só mais essa de julho e acabou. Se for, pessoal, isso aí dá uma animada no mercado, porque o mercado, ele querendo ou não, ele entende que o final do ciclo de aperto monetário chegou, tá? Enfim, esses são os eventos macroeconômicos que a gente tem que olhar. E na minha opinião, pessoal, como essa semana é uma semana fraca aí de calendário, né? A gente tem os balanços que são importantes, mas os dados macroeconômicos vão ser menos, vai ter outra coisa que a gente vai ter que prestar atenção, porque o Bitcoin vai ficar mais vulnerável por causa desse motivo, que é a manipulação do mercado, né, pessoal? Como a gente sabe, o mercado de criptomoedas, ele é constantemente usado aí por grandes players, por corretoras para buscar a liquidação das pessoas, tá? E tem alguns indicadores que ajudam muito nisso, como esses daqui, o Long Short Ratio, o Open Interest, né? Quem trouxe isso para o Brasil foi o Pablo Granier, pelo menos aqui eu me lembre, tá? Quem me apresentou isso, o André Fauci usa muito, vários youtubers hoje usam muito esses indicadores, tá? Eu não opero com base nele, mas eu acho interessante olhar nesse momento de lateralização, porque o mercado ele está se movendo em torno desses indicadores, pessoal. Quando as pessoas começam a abrir posições compradas, quando elas estão muito otimistas, começam a surgir notícias pessimistas do nada, falando que a SEC vai proibir o Bitcoin, não proibir o Bitcoin, mas não vai facilitar a entrada do ETF. Aí quando tá todo um mercado com viés negativo, as pessoas começam a shortar, eles vêm com notícias boas, né? Falando que o ETF vai ser aprovado. Aí o CEO da BlackRock fala que o Bitcoin e as criptomoedas são a maior maravilha do mundo, né? Que é melhor que o dólar. Ele falou isso semana passada, pessoal. Enfim, tá? A gente começa a ter essas coisas. Então, o que acontece, pessoal? Na semana passada, na sexta-feira, muitas pessoas fecharam a posição short, tá? Então agora a gente tem mais pessoas em long, pelo menos no gráfico da Binance, do que em short, tá? E o importante disso aqui é o seguinte: a gente tem que ver como vai se comportar durante a semana. A gente sabe que tá tendo novas posições abertas quando o Open Interest sobe, tá? Então a gente tem que ficar de olho se na hora que ele subir, o Long Short Ratio ele vai cair ou ele vai subir, tá? Se ele cair, é sinal de que as pessoas estão entrando em short e aí o mercado pode ir para cima, pode aparecer do nada notícias positivas jogando o mercado para cima para liquidar as pessoas vendidas, tá? E por um outro lado, se a gente tiver o contrário, né, notícias ruins, no caso notícias boas, tá? Que façam as pessoas entrarem compradas, a gente vai ver aqui o mercado começando a ter o Open Interest subindo, tá? As pessoas abrindo posições e o Long Short Ratio subindo. Aí, nesse caso, podem começar a aparecer notícias negativas para jogar o Bitcoin para baixo. Pelo menos esse tem sido o modo que os grandes players estão operando nos últimos dias, tá? Quem acompanha meu canal já viu, eu mostrei. Sai um dado macroeconômico bom, vem uma notícia ruim relacionada à SEC, a Bitcoin. Sai um dado macroeconômico ruim, vem uma notícia boa, tá? Eles estão fazendo o contrário justamente para pegar a liquidação. Então, para mim, essa semana, por ser uma semana mais fria em termos de dados, não tem muito dado de inflação do mercado de trabalho, não tem muitas falas oficiais aí dos dirigentes do Banco Central, a gente deve prestar mais atenção nisso aqui, porque o mercado de criptomoedas pode ter vida própria nesse momento, beleza? E para essa semana, pessoal, é isso. Uma coisa que me perguntaram, tá? Tainan, você acha que o Bitcoin ainda vai a 12K? Gente, não é questão de achar, tá? Muita gente acha que eu tô tentando fazer uma previsão do que vai acontecer. Tem muita gente que tá no mercado, mas ainda não entendeu como que funciona o jogo aqui, tá? É probabilidade, pessoal. Se você pedir qualquer grafista, qualquer grafista neutro, não tô falando desses grafistas que, eu quero que caia, eu quero que suba, né? Tem uns que eles têm o viés deles é tão forte,
tá? E não estou falando viés porque eles estão analisando o macro, o sentimento. Viés porque eles estão enviesados, eles querem que suba, tá? Tem uns que o viés é tão forte que eles só analisam para cima, outros viés é tão negativo que eles só analisam para baixo, tá? Se você pedir um analista neutro, alguém grafista neutro, ele vai te falar, olha, tem um topo duplo aqui no gráfico mensal ou semanal. O alvo desse topo duplo, se a gente projetar, ele está ali na região dos 12 mil dólares, tá? É isso que ele vai falar com você. Ele não está tentando fazer uma previsão se ele falar isso. E o que eu falo aqui não é que eu estou acreditando que vai a 12K, não é que eu estou tentando prever, tá? É que é um cenário possível e provável, uma vez que não dá para considerar que esse ombro, cabeça, ombro ainda foi invalidado, tá? Desculpa, esse topo duplo, porque o mercado ele não conseguiu romper a base dele para cima e começar a fazer topos e fundos ascendentes aqui, tá? Pivôs de alto. O mercado não fez isso, meus amigos, então ainda tá válido, né? Enquanto tiver desse jeito aqui, tá válido e os 12K segue ali na mira, tá? Tainan, mas quando você acha que vai em 12K? Pessoal, minha sugestão, tá? Primeiro, a gente precisa ter uma correção, né? O que tá puxando o mercado para cima aqui, que tá fazendo o Bitcoin se manter aqui acima dos 30 mil dólares, é isso aqui, ó. Bolsas americanas em euforia, dólar perdendo força globalmente, tá? O que pode mudar isso? O que pode mudar isso é a gente ter falas duras do dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, o mercado entender que pode haver mais altas de juros, a gente pode ver dicas desse tipo nos próximos dias ou na outra semana, ou a possibilidade de uma recessão, tá? Isso aí pode fazer os mercados ativos de risco perderem força com medo da diminuição de liquidez. Então são esses cenários, tá? O que pode fazer o mercado ter medo da recessão? São os balanços que a gente vai começar a ter agora, temporada de balanço. A gente começa a ter balanços piores do que o esperado, o mercado ele vai sofrer. Então, se a gente começar a ter dados aí ou falas de dirigentes do Banco Central mostrando que deve vir mais 2 altas de juros ainda, e talvez os juros não caiam em janeiro, aí o mercado pode se assustar, tá? E aí pode ser motivo para realização, para correção. E é difícil, como eu falei com vocês, o mercado tem euforia, é difícil saber, mas o topo duplo não foi invalidado, tá? Perguntem isso para algum grafista. Quem for grafista, que analisa gráfico, comente aí o que você acha desse topo duplo, tá? Eu vejo aqui um topo duplo ainda, não dá para dizer que ele foi invalidado, porque não passou para cima. E quando um padrão é rompido para baixo, principalmente da forma como ele foi rompido aqui sem pullback, é normal o mercado voltar e fazer o movimento que a gente chama de pullback, tá? Vou dar um exemplo para vocês, se vocês pegarem qualquer livro, qualquer material, se vocês pesquisarem aí na internet topo duplo, vocês vão ver, tá? Que é um padrão onde o mercado ele faz tipo um M do McDonald's, o pessoal até brinca que é o M que vai fazer o pessoal trabalhar no McDonald's, que isso é uma piadinha que existe no mercado de criptomoedas, tá? O mercado ele vem subindo ali, fazendo topos e fundos cada vez mais altos, quando o Bitcoin vinha ali em 2021, 2020, ele forma o topo duplo e quando ele forma o topo duplo, depois que ele rompe para baixo, ele vai buscar o alvo desse topo duplo, que é a projeção dele para baixo, tá? Que no caso ali é os 12 mil dólares. E muitas vezes, quando o mercado rompe, ele não vai direto lá buscar do dia para a noite, tá? Ele vai fazer um movimento que a gente chama de pullback. Ele cai ali até a metade do caminho, depois ele volta, retesta e depois ele vai fazer. Porque o mercado, pessoal, muita gente acha que o mercado ele se movimenta em linha reta, né? Alguém falou que o mercado pode cair, o mercado vai fazer assim. E não, tá? O mercado ele vai fazendo numa queda, por exemplo, topos e fundos cada vez mais baixos, tá? Isso é a tendência de baixa. O mercado ele não cai de uma vez na maioria das vezes, né, com exceção de eventos muito extraordinários. A gente vê até aqui, por exemplo, ó, se a gente pegar o Bitcoin desde 2000 e final de 2021, que ele está caindo aí de forma mais consistente, a gente vê aqui, tá? Ele vai fazendo ali topos e fundos cada vez mais baixos. Ele não vai de uma vez, tá? Ele não vai de uma vez. Ele pode agora estar fazendo um outro topo aqui e não necessariamente a tendência de baixa acabou. Tá? Então, essa é a minha visão. E no mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente semana, um forte abraço e bons negócios. Até mais, tchau!